Então vamos lá. A gente vai fazer agora um teste rápido para ver como está o nosso mindset, a nossa forma de pensar, né? Muito hoje em dia se fala em mindset, uma palavra bem bonita, que nada mais é do que a forma como a gente pensa. E como o tema da aula de hoje é prosperidade, abundância e finanças, né? A gente vai começar por aí. A gente vai ver como é que está a nossa forma de pensar, como é que é o nosso mindset. Então, vamos em frente. Antes de começar, eu trago essa fotinha aqui, com essa parte da letra do Renato Russo, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. É um mantra, assim, que eu gostaria que vocês levassem aí para a vida, principalmente quando a gente fala de finanças, a gente às vezes quer esconder da gente mesmo. Para quê, né? É só a gente com a gente mesmo, então vamos abrir o que precisa ser aberto. E é nessa pegada aqui que eu quero que vocês respondam essas perguntas. E essas perguntas, não fiquem racionalizando em cima delas, tá? O primeiro impulso que é aquele, tá? Porque se a gente começar a pensar, a gente já tirou a nossa real aí ação em cima disso. Então vamos lá. Seu nível de inteligência é algo que você não pode mudar. Se você concorda, F. Se você discorda, C. Não importa o seu nível de inteligência, você sempre pode se desenvolver mais. F, se você concorda, e C, se você discorda. Somente algumas pessoas serão realmente boas em esportes porque você precisa nascer com essa habilidade. F, se você concorda, C, se você discorda. Quanto mais você se esforçar e trabalhar duro, melhor você será. F, se você concorda, C, se você discorda. Como você reage quando recebe críticas ou feedbacks? F, se você fica irritado, C, se você gosta. Pessoas inteligentes de verdade não precisam se esforçar. F, se você concorda, C, se você discorda. Você pode mudar seu nível de inteligência. F, se você concorda, C, se você discorda. Como você reage quando enfrenta dificuldades e obstáculos para alcançar os seus objetivos? F, se você desiste e segue a vida. E C, se você não desiste. E por último, como você se sente quando observa as pessoas ao seu redor tendo sucesso? F, se você se sente ameaçado, e C, se você se sente inspirado. Foi? Agora vocês vão somar a quantidade de C que você anotou e a quantidade de F que você anotou. Pode abrir o microfone e dizer para mim qual deu mais. Deu mais F ou mais C? Mais C. Legal. Sara? Deu mais C também. Que bom! Olha só, saímos na frente! Que maravilha! Se deu mais C, significa que vocês têm um mindset de crescimento. Opa, peraí, travou. Se deu mais F, quer dizer que vocês têm um mindset fixo. Vocês já leram aquele livro da Carol Dweck, Mindset, a nova psicologia para o sucesso? Não? Esse teste foi inspirado nesse livro da Carol Dweck. E ela fala que a gente tem duas formas de enxergar a vida. Quando a gente está no nosso mindset de crescimento, a gente consegue entender que qualquer momento é uma oportunidade para a gente aprender,
que a gente desenvolver novas coisas, que a gente pode prosperar, que a gente pode crescer, que a gente é capaz de mudar o nosso nível intelectual, o nosso nível de profissional, a gente pode tudo. O céu é o limite, literalmente isso. É o que ela chama também de mindset de prosperidade. E quem está no mindset fixo é aquela pessoa que a gente brinca, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Eu morri assim. São aquelas pessoas que acreditam que eu tenho esse destino e eu não consigo, nunca vou ser igual fulano, porque ele nasceu em berço de ouro, e aí a gente se fica muito fixo, né, dentro de uma caixinha, literalmente, é o que a gente chama, o que ela chama nesse livro também, de mindset de escassez. Esse material dela é bem legal, se vocês quiserem aprofundar o assunto, estudar um pouquinho mais, aqui tá, deixa eu jogar para cá, tá a carinha do livro, chama Mindset, Nova Psicologia do Sucesso. No YouTube, se vocês colocarem lá, tem vários videozinhos assim bem bacanas com trechinhos, né, de algumas falas dela que ajuda bastante quando a gente, principalmente, está naquelas situações mais complicadas, aquelas enrascadas da vida, né? E aí a gente lê uma partezinha. Quer falar, Sara? Não. Não? Eu pensei que tu ia falar. Você ouve ali, já muda um pouco aí a tua forma de enxergar o mundo, a forma de pensar. E aí, não tem como a gente tocar nesse assunto, né? Falar de mindset, principalmente de mindset fixo, porque a gente tem lá as nossas crenças, né? A gente tem lá no fundinho algumas coisas que ainda estão nessa parte do mindset da escassez, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso também, porque a gente já sabe que existe um outro caminho e que a gente já conhece ele e que algumas coisas que talvez a gente ainda não está olhando sobre esse aspecto, que o convite é a gente começar a olhar sobre esse prisma também, tá? E aí eu venho trazer para vocês essa parte de crenças. Ana, por favor, você fica bem à vontade aí, que a gente falou um pouquinho antes dessa aula que a parte de crenças é bem engraçado, que eu falo de um jeito e a Ana fala de outro, né? Então é legal a gente fazer esse mix, que eu acho que uma complementa a outra e deixa o negócio bem claro mesmo. Como é que forma uma crença na cabeça da gente? Vocês já pararam para pensar? Que é maluco, né? Que tem umas coisas que não dá para entender como que a gente se apega tanto, que a gente tem certeza que aquilo é correto, ou racionalmente a gente sabe que não é nosso, mas a gente tá ali, né? Batendo cabeça ainda. Então, funciona mais ou menos assim, né? Acontece alguma coisa na nossa vida. E normalmente isso acontece lá atrás. Lá na nossa infância, né? Na nossa adolescência, aconteceu alguma coisa. E aí a gente sente, a gente interpreta aquilo e a gente toma uma decisão se aquilo é bom ou se aquilo é ruim pra gente. E aí aquilo ali passa a ser meio que um padrão dentro do nosso ser. E a vida vai passando, a gente vai crescendo, a gente começa a procurar explicações para aquilo. E aí as coisas começam a fazer sentido. Nossa, é verdade, olha só, aconteceu de novo. Faz sentido, eu acho que é assim. E aí a gente sente de novo. E aí quando a gente sente de novo, a gente começa, o ser humano, o nosso cérebro é muito louco, a gente começa cada vez mais querer validar aquele sentimento. Então a gente vai atrás de exemplos para ter certeza que aquilo que eu vi e senti é verdade. Pouco importa se a Ana me diga que não, mas eu vou buscar argumentos e aí eu vejo de novo e eu sinto de novo, né? E aí eu entendo tudo. Aí eu explico para mim mesma, explico para qualquer outra pessoa que aquilo faz sentido, pronto, né? A crença está formada. Então, esse ciclo, ele acontece constantemente aí na nossa cabeça. Ele aconteceu na nossa infância, na nossa adolescência, mas ele acontece hoje ainda nos dias atuais. E eu sempre dou o exemplo, quando eu conto essa história, do bife. Não sei se vocês já ouviram essa historinha. Se já ouviram, vamos relembrar. Se não ouviram, vão conhecer. O marido chega em casa, a esposa disse: fiz um bife para você, para a gente jantar.
E aí ele olha o jantar e diz assim, puxa, esposa, que bom, mas por que você sempre corta o bife ao meio? Ah, porque minha mãe me ensinou a fritar o bife assim, para fritar o bife tem que cortar o bife ao meio. Mas você já perguntou para tua mãe por que ela corta ao meio? Não, vamos ligar para ela? Vamos ligar para ela. Mãe, por que você corta o bife ao meio? Ah, minha filha, sua avó cortava o bife ao meio e é assim que eu aprendi. Você aprendeu assim e é por isso que a gente corta o bife ao meio. Vamos perguntar para a vovó? Vamos perguntar para a vovó. Vovó, por que você corta o bife ao meio? Porque cheguei em casa, o marido perguntou, eu fui perguntar para a mãe, porque foi assim que eu aprendi, a mãe disse que foi você que ensinou. E aí a avó olha assim, não, a minha frigideira era pequenininha e eu tinha que cortar o bife ao meio, porque senão eu não conseguia fritar. E a crença está formada de que para fritar bife, eu preciso cortar o bife ao meio, né? E aí, quantas crenças a gente tem aí relacionadas a dinheiro? Muitas, né? A gente vê que é uma pena, né? Passagens bíblicas falando dessa forma, e a gente acaba, algumas pessoas, né, tomando isso como verdade, com base simplesmente naquela frasezinha sem entender o contexto. E a gente ouve ditados populares ditos e repetidos por nossas mães, avós, tias, né? Então, meu convite agora é para que a gente possa pensar em alguma crença, são várias, serão várias crenças sobre dinheiro. Ana, a gente vai disponibilizar depois a lista, né? A gente vai deixar com vocês uma lista para vocês depois fazerem essa atividade com bastante calma, tá? Mas assim, eu quero que nesse momento vocês pensem numa crença sobre dinheiro. Ah, que ficar rico dá muito trabalho, ou eu sou velho demais para ficar rico. Ter dinheiro é bom, mas tem muita responsabilidade. Ficar rico é questão de sorte. Eu não sei investir, eu não consigo poupar. Eu não sei vender. Essa é minha, né, Ana? Tá outra aí, ó. Pensem numa crença dessas. Conseguiram identificar uma que vocês têm? E aí o meu convite para vocês fazerem em casa com bastante calma, mas eu vou dar a deixa aqui para vocês entenderem como é que é esse exercício. Pense nessa crença. Eu vou pegar um exemplo de eu não... Tem que trabalhar muito duro. Para ter dinheiro tem que trabalhar muito duro. Vamos dizer que eu tenho essa crença, né? Aí a ideia é que a gente pense no nosso ciclo de amizades, no nosso ciclo de conexões. E aí aqui não importa, às vezes eu não conheço essa pessoa pessoalmente, mas ela é uma referência para mim na internet, né? E eu consigo validar se aquilo é uma verdade. Pensem se nesse exato momento existe alguém que já faz isso. Ou seja, no meu caso, tem alguém que tem dinheiro e nem trabalha tão duro assim? Tem alguém que eu conheça? No meu caso, tem. Eu conheço pessoas que hoje conseguem trabalhar lá as suas 6 horas por dia, full, focado, vamos chamar assim, e que tem um patrimônio bem bacana, que não foi herança, e que tem dinheiro investido, e que viaja com a família no final do ano. Ou, para ser um empresário rico, de sucesso, bem-sucedido, eu preciso ter tido uma herança, para eu ter pensando assim, olho lá para a Softplan, que é a empresa que eu vi, né, que é uma empresa enorme, isso aqui só com herança. E aí eu estudo a história dos caras lá, dos donos, e vejo que não. Que eles ralaram duro, 2 pediram demissão, um ficou trabalhando e eles dividiram o salário dos 2 por 3 para fazer o negócio funcionar. Então o convite aqui para vocês é vocês buscarem referências que quebrem essa crença. Porque eu só vou quebrar essa crença se algo acontecer, eu sentir, eu ter essa sensação de que aquilo ali não é uma verdade, é uma nova verdade.
e aí eu vou entender tudo de novo. A gente precisa fazer esse ciclo acontecer na crença fortalecedora. Entenderam? Conseguiram captar o exercício? Essa vai ser uma tarefa que eu gostaria muito que vocês fizessem, porque vai exigir um pouquinho de vocês, assim, de parar, pensar, se concentrar, buscar referências que, assim, deem peso para que vocês façam aquele ciclo ali, tá? De ver, sentir, explicar para si mesmo, faz sentido, olha só. Olha ali, olha o Flávio Augusto, é o outro empresário legal de estudar biografia, o dono da WhatsApp. Começou do nada, o cara que era sócio dele deu um para trás e hoje ele tem um império, né? Então a gente buscar essas referências, buscar referências de pessoas que são evoluídas espiritualmente, que têm dinheiro. Olha que legal, eu consegui ter o meu lado espiritual super desenvolvido e ainda poder ajudar o próximo. Ajudar com qualidade, ajudar garantindo o conforto da minha família e poder ajudar o próximo. Então, busquem essas referências para ajudar a quebrar esse ciclo, tá? Ana, alguma contribuição aqui de crenças? O que me vem para falar é que, na realidade, e agora a gente tem 10 minutos de novo, temos tudo o que a gente... Peraí, porque está abrindo outra coisa que não sei o que está. Tudo o que a gente tem como crença faz parte da nossa personalidade, tipo, construi a nossa personalidade. E a personalidade, nada mais, nada menos, é que uma máscara. Então, na realidade, a gente tem que ir ao encontro da nossa essência, é o que falava hoje a Sara. Como a gente vai ao encontro da nossa essência? Quando a gente vê que existe uma repetição de alguns acontecimentos na nossa vida e você começa a ver que algo está se repetindo várias vezes e é algo que te leva para um lugar negativo na tua vida, seja qual seja, se é no lado material, emocional, de relações, aí está implícito uma crença com relação a algo dessa área. Então, é importante entender o que me levou a repetir de novo esta situação. Eu acredito que eu não sou capaz de ser próspero, eu não acredito que eu sou capaz de ter relações saudáveis, eu não acredito que eu sou capaz de... Porque me falaram lá quando era criança que eu era que as meninas não são prósperas, só os meninos, por exemplo. Então, tipo, isso foi construindo a minha personalidade, isso me foi construindo como pessoa. Então, agora a gente precisa, sim, começar a questionar aquilo que está me limitando na minha vida, porque provavelmente dentro do que me está limitando existe uma crença, e essa crença, ela está só me deixando na minha zona de conforto para eu não me mostrar no meu maior potencial, na minha essência. Então, é importante olhar para isso. Poderia falar isso, eu acho que basicamente depois está ótimo. Legal, complementa bem, Ana. Bem isso. Não sei, Júlia, o que tu quer fazer, se a gente sai agora ou esperar. Já estamos quase no limite, eu acho. Deixa eu ver. Vamos tocar mais 5, daí a gente... Tá? E assim, ó, até isso que a Ana falou, bem legal. A crença, ela pode nos ajudar também, tá? Então, às vezes a gente tem crenças cíclicas, assim, que nos impulsiona, e legal, essas é legal a gente manter, a gente regar elas ali todos os dias com amor e carinho para nos impulsionar. Mas essas outras a gente precisa reavaliar, né? E sempre se perguntar, isso é meu? Ou é de alguém que eu estou reproduzindo, de tanto que eu escutei, né? Eu estou reproduzindo. Esses dias eu participei de uma mentoria e a pessoa me disse uma frase que ficou para mim. Hoje eu uso ela meio que como um mantra, sabe? Isso é real ou é percepção? Isso realmente é real ou é uma percepção minha, né? Ficar rico dá trabalho. É real ou é percepção? Né? Enfim, coisas nessa pegada. Pensem sobre isso, tá?